Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Estamos aqui para mais uma live/podcast gravado diretamente aqui do nosso Instagram para você, né? Então, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que eu gosto muito, envolve muito a parte de processos e tecnologia. Então, fica ligado aí que o conteúdo hoje está muito bom. E lembrando aí, pessoal, que essa live ela vai estar disponível lá no nosso YouTube e também vai no formato de podcast, né? Sai toda sexta-feira, meio-dia. Então você pode acompanhar aí a live toda editadinha ali no nosso Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Boa tarde, Kogut. E aí, tudo bem? Já está em clima de carnaval aí, esse chapéu aí? Estou arrumando a mala aqui, rapaz. Vamos que vamos, né? Hoje o tema muito me interessa aqui também. O tema é bom hoje, né? Já estou sim, Michele. Vamos nessa, né? É amanhã. Então, bora lá, né, gente? E daí, Thiago, como é que foi o dia de curso hoje? Tranquilo? Muito bom, cara. Vou te falar que eu sou apaixonado por modelagem de empresa, modelagem de negócios assim. E esse curso de Design Sprint, ele me trouxe uma perspectiva diferente, sabe? De solução de problemas e quebrando o problema em etapas e sem avançar demais. Ele te obriga a ter um pouquinho de calma ali no momento, parar de partir direto para a solução e focar muito mais no problema ali no começo. Então, gostei muito disso. Em breve utilizaremos os novos conhecimentos aí dentro da K2Go e outros projetos to go. E daqui a pouco, quem sabe, a gente consegue trazer um pouco dessa dinâmica aí, não completamente, né, mas um pouco dessa dinâmica para os nossos clientes de assessoria. Que bom, né? Quer dizer, teve a ver com o tema de hoje, então, né? O curso. Foco, total. Não, isso é impressionante. Então, vamos lá, né, Thiago? Pronto aí? Vamos começar no episódio 125 do nosso podcast? Bora! Eu fazer a abertura? Partiu! Então, vamos nessa. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. E estamos aqui iniciando agora o episódio de número 125 do nosso podcast semanal, nosso programinha de rádio semanal, trazendo sempre assuntos disruptivos, assuntos transformadores para nova odontologia, para laboratórios de prótese, para clínica, para radiologia. E para você que está chegando agora e ainda não conhece o nosso trabalho e quer ter acesso aos outros 124 episódios, onde que o nosso pessoal e os nossos ouvintes podem acessar? De que forma que eles podem acessar todos os nossos podcasts aí, Thiago? Você pode acessar os nossos podcasts, todos os episódios que quiser ouvir, de formatos diferentes. Você pode encontrar no nosso canal do YouTube, pode encontrar no nosso site k2go.com.br, pode encontrar no nosso aplicativo, é só entrar lá se você tiver Android, entra lá na loja do Google e pesquisa por K2Go, lá tem tudo, todos os nossos conteúdos, ou também, se você já tem aí no seu celular, né, o Spotify, o Google Podcast, Apple Podcast, é só pesquisar por Odontocast, o original, né, com o fonezinho de ouvido na chavinha, que você vai encontrar e ter acesso aí a todos esses 125 episódios totalmente gratuito, né? E toda vez que alguém, Kogut, me pergunta, não, mas você tem algum material para poder me passar? A gente sempre passa os materiais que a gente promete aqui, mas fala, olha, te recomendo muito ouvir todos os episódios do podcast, porque tem mais conteúdo que qualquer curso que você pode imaginar. E os conteúdos, eles são separados assim por temas, né, Thiago? Dá uma dica aí, quais temas que nós temos dentro do podcast? O que a gente mais aborda nos nossos podcasts? A gente tem alguns temas técnicos, né? Principalmente quando a gente pegou aquela maratona ali de intelectos com vários convidados maravilhosos, Darlo Soares, Marco Celestrino. A gente tem temas direcionados única e exclusivamente para a parte de gestão, né? Igual no final do ano a gente falou muito sobre a gestão, no comecinho do ano aqui agora também. Mas também tem temas filosóficos e um dos que eu mais indico o pessoal começar, né? Que é propósito e brilho. Porque tudo começa com o nosso propósito pessoal, que é o que nos traz brilho no dia a dia, né, Kogut? Sim, e hoje nós vamos dar sequência nesses temas um pouco mais filosóficos, mas por que não muito práticos, né, do dia a dia, porque
é um problema que afeta 9 em cada 10 seres humanos que eu tenho contato hoje, Thiago. Não sei você, mas é uma coisa que a gente observa muito nas consultorias, que falta, a ausência de foco é uma coisa que atrapalha muito, principalmente no mundo que nós temos hoje, onde as informações estão aí disponíveis a rodo, principalmente se você tem um problema, um gap de gestão dentro da tua clínica, do teu laboratório, e acaba se dispersando, sempre está apagando incêndio, então você não consegue focar naquilo. Então a gente vai entrar desde da etimologia até a aplicação e como que a gente pode fazer dicas de como que a gente faz na K2Go e de como que a gente faz nas consultorias para começar a direcionar o foco para as coisas que são, primeiro as coisas que são urgentes e depois, na sequência, as coisas que são importantes. Mas antes, Thiago, para quem está nos ouvindo aí pelo podcast, caiu de paraquedas, nós temos também muitos conteúdos também do nosso Instagram. @comunidade K2Go. No Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. E no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Partiu, episódio número 125. Qual que é o tema, Thiago? Hoje nós vamos falar sobre foco, a chave da transformação. Começa você ou começo eu? Vamos manter o foco, vai você. Beleza. Bom, gente, o foco, ele pode ser visto assim de várias formas, né? Por exemplo, foco da infecção, foco do problema, foco quando você dá uma convergência de luz, né? Você liga aquela lâmpada em cima daquele trabalho específico ou daquele procedimento cirúrgico, porque você precisa de mais luz, então você concentra o foco naquilo. E o foco, para mim, é muito claro. Foco é uma concentração de energia, onde mais você concentra energia, seja o foco do problema, seja o foco da solução. Então, o que nós vamos fazer agora é entender o que causa a dispersão, o que causa a falta de foco. Tirando, claro, questões aí que podem ser até questões de saúde, né? Quando você tem um problema, às vezes, alimentar, um distúrbio de déficit de atenção, às vezes pode ser um problema que você vai precisar contratar um terapeuta, um médico, um psiquiatra até, para conseguir saber entender por que você não consegue se concentrar. As pessoas falam em meditar, falam em se concentrar, mas tem uma dificuldade muito grande. Aí pode ser até um problema de saúde, mas não é disso que nós vamos tratar, não temos nem competência para falar de problemas de saúde, nós vamos falar de foco na gestão, foco no teu trabalho, foco no teu propósito e como evitar essa dispersão. Será que tem regrinhas? Será que tem técnicas para isso? Será que você pode... tem algumas coisas que você pode fazer a partir de agora que pode melhorar o teu foco em cima do que é urgente, em cima do que é importante? Qual que é a tua visão, Thiago? Eu tenho uma visão sobre o foco, Kogut, que o foco, quando a gente fala de pessoas, ele é muito afetado pela ansiedade, é um sentimento, mas quando a gente tenta trazer uma analogia do que é o foco, ou então até um exemplo prático do que é o foco, né? Eu queria convidar os nossos ouvintes aí a fazer um exercício simples, né? Imagina agora aí uma bolinha de energia. Você tem uma bolinha de energia na esquerda e uma bolinha de energia na direita. Essa bolinha de energia na esquerda, ela tem que executar várias tarefas. Ela tem que gerenciar, ela tem que produzir, ela tem que vender, ela tem que fazer o suporte ao cliente e ela ainda tem que fazer ali todo o crescimento da própria empresa, né? Então, se ela tem 100% de energia, ela tem ali 10 focos, ela vai gastar 10% de energia em cada foco. Às vezes 20% em um, 5% em outro, 5% em outro, né? Mas vai dispersar o foco entre várias energias diferentes. Agora, se você tem aqueles mesmos 100% de energia e você foca em uma coisa só, então, por exemplo, eu vou fazer a gestão da minha empresa, eu vou cuidar da minha clínica, aqui só na parte de gestão, eu não vou atender nenhum paciente. Aí você está colocando 100% da energia em uma tarefa só, né? E a gente sabe que quando a gente junta aquela energia ali, olha só, se eu coloquei só 10% de energia, eu chego até aqui. Se eu coloco até 100%, eu chego 10 vezes mais do que aqueles 10%, né? E um outro exemplo bem simples que a gente pode trazer aqui é o da lupa. Se você pega uma lupa, um exercício simples, né, que a maioria já fez quando criança, que era meio cruel com as formigas ali, né? Mas se você tem uma lupa e está ali debaixo de sol, igual eu estou aqui com um solzão em Belo Horizonte, um belo de um calor, né? Você vai mirar aquela luz do sol na lupa, dependendo da distância que você tiver do alvo que você está mirando ali, ela vai ter
né, ou um spot de luz bem grande, ou então vai ter só um pontinho de luz ali bem pequenininho, né? Repare que quando aquele pontinho de luz bem pequenininho você coloca num papel, numa folha, ela vai pegar fogo. Por quê? Porque é muita energia concentrada em um único ponto. Não é muita energia dispersada em vários pontos. Então, essa questão de foco, né, de dispersão de energia, é basicamente um problema físico, né? Então, quando a gente está falando da parte pessoal, de pessoas que têm ansiedade interferindo no meio do caminho, independente da ansiedade que cada um já tem, foco fisicamente é comprovado que se você coloca a mesma quantidade de energia em uma coisa só, é muito mais forte do que em várias coisas, né? Mas aí, Thiago, eu imagino que tem muita gente agora, e olha, pessoal, vocês podem interagir com a gente, tá? Podem mandar seus comentários, suas críticas, suas sugestões, seus depoimentos também, na medida do possível, a gente vai compartilhando aqui na live, no podcast. Mas, Thiago, alguns podem estar pensando, tá, tudo bem, falar é fácil, né? Então eu vou me concentrar num único ponto, toda essa energia eu vou concentrar, vou dispersar, vou dar calor naquilo para resolver aquele problema. Mas como que eu faço isso? A partir do momento que eu ponho o pé na minha clínica, a partir do momento que eu ponho o pé no meu laboratório, já vem o financeiro falando que tem problema, que tem conta atrasada, que tem cliente que não pagou e nós estamos com problema de caixa. Já vem o pessoal da produção perguntando para ver por que deu errado, por que não está adaptando. Já vem o outro lado do CAD dizendo que deu problema na máquina, o que a gente faz, para onde que a gente liga. O outro dizendo que faltou gesso para a produção, que tem que ligar. Então, como, diante de um trabalho, uma situação dessa, coloquei o pé na minha empresa, como, diante de tanta demanda, como que eu faço para parar tudo e colocar foco? Como que eu faço para resolver isso daí, para conseguir ter foco nas coisas? Que pergunta difícil, né, cara? Mas isso, apesar de ser uma pergunta difícil, pelo menos a teoria é simples, né? Você precisa aí eleger prioridades. Né? Eu sempre gosto muito de dar exemplos aqui, né? Vamos dizer que você está com um problema, por exemplo, com o carro, né? Acabou a gasolina e furou o pneu. Você está tão ferrado que acabou a gasolina e furou o pneu. Você tem que eleger as prioridades para solucionar aquele problema. Quais são as prioridades, por exemplo? Se eu arrumar o pneu aqui agora, eu vou conseguir sair andando se eu estou sem gasolina? Não consigo. Se eu arrumar aqui agora, ou colocar gasolina no meu carro, eu consigo sair rodando com ele com o pneu furado? Consigo. Vai estar ruim? Vai estar ruim. Mas eu consigo sair andando com ele furado. Então, vamos dizer que eu só tenho tempo, né, e capacidade técnica para resolver um dos problemas. Vou gastar toda a minha energia para resolver um dos problemas. Eu tenho que eleger qual que é o mais importante para aquele momento que eu estou ali agora. Então, se no meu carro o meu objetivo é chegar em algum lugar rápido naquele momento ali, mesmo que não seja da forma ideal, qual o problema que eu vou resolver? Do pneu furado primeiro ou da gasolina? Nesse caso, você vai resolver o da gasolina, porque mesmo que o pneu furado não seja o ideal, você consegue chegar onde você quer chegar, né? E aí dentro de um laboratório de prótese, de uma clínica odontológica, ou de qualquer empresa, acontece a mesma coisa. Se você chegou, pisou ali na sua empresa e está acontecendo vários problemas ao mesmo tempo, você tem que fazer o que você falou, né, Kogut? Definir o que é urgente e o que é importante. Você não está falando que você não vai cuidar daquele problema depois, mas você precisa... O que eu vou resolver? Né? E aí, geralmente, um é impeditivo do outro, e aí você consegue definir uma lógica de o que eu tenho que solucionar primeiro. O problema é quando você está tão dispersado de energia que você não consegue definir nem qual que é. Mas aí, Thiago, eu quero insistir nessa questão. Olha só, para quem está chegando agora, nós estamos falando de foco, que é a chave da transformação. E nós falamos, o Thiago já começou muito bem dando algumas dicas aí de como pegar toda aquela energia dispersa, concentrar num único ponto para resolver aquela questão. Aí eu provoquei dizendo, pô, mas como que eu faço isso? Cada vez que eu boto o pé no meu laboratório, boto o pé na minha clínica, já vem todo mundo falar de problema financeiro, faltou produto, tem que comprar na dental, tem que ver adaptação, tem que ver problema que deu na máquina. Como que faz para lidar com isso? Daí o Thiago está falando, estabelecer prioridades, né? O que é urgente, faz primeiro, o que é importante, deixa no radar e não procrastina, vai ter que fazer, né? Senão vai ficar lá, enquanto se não fizer, não sai. Mas, Thiago, eu vou insistir nessa questão. Só que isso está acontecendo todo dia, cara. Eu já estou no meu limite. Todo dia acontece isso. Eu boto o pé na minha empresa, é a mesma coisa. Como que eu vou ter... Como que eu vou ter, assim, qualidade de vida para lidar com esses problemas? Até para estabelecer o que é urgente, o que é importante. Porque não é de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por semana.
Todo dia que eu boto o pé no meu laboratório, o pé na minha clínica, acontece a mesma coisa. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Bom, um caminho bom é você contratar consultoria, que se isso está acontecendo todo dia, tem alguma coisa errada aí que você não está conseguindo resolver, né? Se acontece uma vez ou outra, tudo bem, né? Agora, se está acontecendo todas as vezes, quer dizer que você não está tendo a capacidade técnica para poder resolver aquilo. Então, está na hora de terceirizar a mão de obra ali, né? Então, eu te indicaria contratar uma consultoria para poder resolver seu problema. Mas, Kogut, eu acredito que o foco é saber dizer não. Então, é a partir desse princípio aí. Mas eu gostaria de entender qual que é a sua solução indicada para a gente poder resolver esses problemas do dia a dia. Quando chega nesse ponto, gente, é claro que eu coloquei um exemplo extremo, a gente sabe que não é isso, né? Mas pode ser, e a gente já encontrou clientes aí nessa situação. Normalmente são aquelas pessoas centralizadoras e que o negócio cresceu de maneira desordenada. E cada vez que cresce de maneira desordenada, sem ter uma regra clara, sem ter um processo de capacitação, de orientação de todos os funcionários que estão lá dentro, vai acontecer isso mesmo. E daí é o ponto em que você fala, agora eu estou precisando de ajuda. É a mesma coisa quando você está perdido, você não consegue, eu falei há pouco aí de distúrbio de déficit de atenção e vários problemas aí físicos de saúde, quem que você procura? Um médico, um profissional da área. Se isso está acontecendo na tua empresa, quem que você vai procurar? Uma consultoria. Para quê? Para conseguir dar uma lógica nos processos, ver o que falta de capacitação nas pessoas, criar as regras, dar os treinamentos e com isso liberar tempo. É o que nós tivemos aí, né, Tiago? Nós temos casos aí de trabalhos que nós fizemos, até em laboratórios, em clínicas também, né? De chegar, não tinha tempo para fazer nada, ficava trabalhando até 10, 11 horas da noite, até o ponto de sair da bancada, de trabalhar hoje só meio período e trabalhar porque gosta, não porque precisa, que daí é um estado da arte. E é o que nós estamos trazendo para dentro também da K2Go. Porque enquanto você está fazendo um procedimento, tá? Enquanto você está no mocho, ou enquanto você está na bancada, pensa, o que você está pensando de gestão? O que você está pensando de futuro? O que você está pensando de planejamento, de estratégia? Não está pensando nada, você está concentrado naquele procedimento. Por quê? Porque o teu foco está naquele procedimento, ou naquele serviço que você está executando, né? Agora, se as outras coisas em volta, por exemplo, a tua administração, o teu financeiro, a parte de pessoas, de recursos humanos, se as outras coisas estão bagunçadas, atrapalha até na qualidade do foco do que você está executando. Está entendendo essa linha de raciocínio, Thiago? Está indo bem? Está claro? Certo. Dá o feedback aí, vê se tá boa essa linha, se vocês têm algum depoimento. Porque assim, gente, foco é uma concentração de energia. Nós demos alguns exemplos. Pode ser um foco de incêndio, pode ser um foco de uma crise, foco de um problema, pode ser um foco de luz, que o Thiago falou, né? Você pega uma lupa e mira num ponto lá, você concentra a luz do sol até queimar uma folha de papel. Então, assim, lógico, claro que damos consultoria. Hoje mesmo nós fechamos aí uma consultoria para uma pessoa que está começando o laboratório e já fizemos várias assim também, né? Desde grandes até pequenos, negócios estão começando, negócios estão aí, e tudo customizado para o seu momento. Mas vamos voltar, vamos foco no assunto, que é foco a chave da atenção, né, Thiago? Depois a gente dá uma dica de como fazer para quem quer contratar, né, qual que é o melhor caminho, depois lá no final da live, né? Fica até o final que daí a gente dá essa dica. Então, assim, Thiago, quando fala em energia, agora eu vou sair um pouquinho e filosofar dentro de um assunto que eu adoro, que é falar de energia. Porque para mim não existe matéria. Matéria é um estado de energia, é uma energia densa. Existe o estado eu costumo dizer, né, que o espírito é a matéria sutilizada e o corpo é o espírito cristalizado, né? É como se fosse o estado da água. Você pode ter a água extremamente densa, na forma de um cubo de gelo, né, extremamente densa. Você pode ter ela no estado líquido, que é fluido, e pode estar no estado de vapor. Depende da temperatura e pressão. Qual que é a chave? O que isso tem a ver com o nosso assunto de manter o foco? Porque uma coisa que me intriga, Thiago, e você sabe que eu tenho trabalhado muito nessa linha, trabalhado muito no autoconhecimento, de saber como que a gente materializa, como que a gente cria a realidade ao nosso redor. Se a coisa está bagunçada, não é porque está bagunçada em volta, é porque está bagunçada dentro da gente. Porque a gente cresceu de maneira desordenada, ninguém nasce com manual de instruções. A maioria dos profissionais da odontologia estudaram para praticar uma boa odontologia, estudaram para praticar um bom serviço como técnico de prótese dentária, não estudaram para ser gestores, não estudaram para ser empresários.
Só que, de repente, você tem um negócio que fatura meio milhão por mês, e daí? Se você não tem nenhuma visão empresarial e não tem quem te assessore com isso. A tua vida, meu amigo, vira um inferno. Aquela coisa que era quando você tinha só uma cadeirinha, só um moço e uma secretária para te ajudar, ou quando você tinha só um funcionário no gesso, era você que fazia tudo, e às vezes ia entregar e buscar trabalho, que era gostoso até, né? Atendia lá meia dúzia de clientes, agora você atende 300 clientes, você não construiu um esquema de gestão ao teu redor, então a tua vida virou um inferno, você não tem paz, você criou o que a gente chama aí de algemas de ouro. O dia que você sai, quebra tudo, e se você não sair, você se quebra tudo por dentro, né? E aí, como que a gente faz isso daí? Primeira coisa, atitude. É você entender qual que é o meu momento de mudar. Em algum momento você já se olhou no espelho e não gostou do que você viu. E a solução foi trocar o espelho? Não, né? A solução é você pensar o que, que eu tenho que fazer. Às vezes é só cortar o cabelo, dar um trato lá, né? Às vezes só isso ajuda. Dar um banho de loja, por que não, né? Às vezes começar a correr, fazer um exercício para perder o barrigão, para se colocar em forma, praticar uma academia. Em algum momento você já tomou essa atitude. A pergunta é, quando que você vai tomar essa atitude em relação ao teu negócio? Dizer, olha, basta, não está legal, não está legal. E tem que estar legal. Hoje a gente trabalha, até o nosso lema, né, Tiago, mais tempo para sermos humanos. A gente fala do lucro na sua questão mais ampla. Lucro não é só sobrar dinheiro todo final de mês. Claro que isso é bacana. Eu vou ser até repetitivo agora, para quem acompanha as nossas lives, né, eu sempre digo que o dinheiro, ele te faz deslizar e não se arrastar pela vida. Então é digno você pensar nisso. Agora, não é só o dinheiro. Às vezes você precisa ter um plano de organização para poder sair às 5 horas da tarde, curtir tua família, os teus amigos. Só que para isso você tem que ter agora um foco nessa organização. E como que começa? Na tua atitude. Cada vez mais a ciência está provando que para você trazer alguma coisa para a realidade, começa no teu pensamento. O universo é mental. E como que você faz isso? Você vai fazendo em camadas. Quando está no plano sutil, ou seja, no plano das ideias, é tudo muito rápido. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, acabei de tomar um cafezinho aqui, um Nespresso, a minha máquina de Nespresso está lá na sala. Se eu pensar, vou fazer um cafezinho para mim, na minha cabeça ele já está pronto. Se eu botar foco nisso, daí eu vou desenvolver uma ação. O que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir até lá, ligar a máquina, colocar a cápsula, ver se tem água e fazer, depois voltar e continuar falando com vocês. Só que no plano das ideias já estava pronto. E quanto mais claro eu tiver essa ideia, quanto mais vontade eu tiver de tomar café, eu vou realizar. Eu vou realizar esse plano que está na minha cabeça. Então, assim, uma coisa que eu adoro, né? Eu falo muito de Einstein. Para quem acompanha a minha rede social, chega lá, Kogutka, hoje eu tenho underline K2GO, K2Go no Instagram. Eu sempre estou colocando alguma coisa ali, falando sobre reflexão, sobre a vida, sobre como que a gente pode viver melhor na nossa relação com a família, com o trabalho, com os empregados, com o dinheiro, com os colegas de trabalho, com o sócio. Então, eu estou sempre fazendo essa reflexão. Eu converso muito com o Thiago, com todos os colaboradores da K2Go. A gente procura manter um ambiente extremamente harmônico. Só que para você manter essa harmonia não é fácil. Você tem que ter foco nisso também. Para ter essa harmonia, primeira coisa, a gente tem que estar com saldo positivo no banco. Ponto. Se tiver com saldo negativo no banco, não adianta ficar lá pulando, tá lá no escritório do metaverso agora da K2Go, lá brincando, enquanto as contas estão aí, a gente não está conseguindo pagar ou não está conseguindo pagar os funcionários. Então esse é o primeiro ponto, isso é urgente. Agora, a harmonia é super importante. Então, eu gosto muito de filosofar e trazer essa filosofia para a prática. Uma coisa que eu acho incrível, Thiago, é como o Einstein estabeleceu o conceito, né, quando ele fez a teoria da relatividade, ele pensando sobre energia, sobre espaço-tempo, e ele chegou na brilhante conclusão de que é um tecido. O espaço-tempo é um tecido, é uma tessitura. E daí eu comecei a pensar, puxa, mas como assim o espaço-tempo é um tecido? Porque isso é tudo tão etéreo, né? O espaço até tudo bem, né? Você vê uma série de objetos, de eventos preenchidos no espaço, mas o tempo, nossa, é do passado para o futuro, como que é uma tessitura, né? Como que isso faz parte, né? O caso aqui não é falar de teoria da relatividade, nem de física, nada. E já trazer para o nosso tema. Mas assim, a partir do momento que você vai vendo que, de fato, o espaço-tempo é um tecido, e que cada pensamento que você tem é uma camada desse tecido, é uma trama, é uma costura que você vai fazendo, então você começa a pensar o seguinte, olha,
eu vou fazer uma chave de virada. Amanhã mesmo eu vou buscar ajuda para aquilo que me falta para melhorar a minha qualidade de vida. Seja ela no plano de saúde, de família, de trabalho, mas vamos lá falar da tua empresa, tá? Amanhã mesmo. Tem coisas que eu preciso mudar, eu não vou mais procrastinar. Eu vou lá e vou agir. Tem aquela pessoa tóxica que eu tenho que trocar. Não posso mandar ela embora amanhã, mas é uma pessoa que leva minha energia para baixo. Então eu vou contratar alguém, vou buscar alguém no mercado através de uma empresa de recrutamento ou contratando a consultoria da K2Go, e a hora que eu tiver, eu vou começar a melhorar a minha vida. É atitude. Então, assim, tessitura, você está fazendo a trama, está costurando esse tecido que vai se transformar em realidade. Começa com a ideia, e daí você mantém o foco naquela ideia. Mantém o foco. Quanto mais clara, quanto mais viva se tornar essa imagem dentro da tua cabeça, mais você vai entrelaçando essa trama e ela se torna realidade. Foi assim que você se tornou dentista, foi assim que você se tornou professor, professora, protético, protética. Foi assim que eu me tornei economista, gestor, hoje consultor. Foi assim que o Thiago se tornou um dos maiores especialistas em tecnologia voltado para a odontologia que existe, com foco. Hoje o Thiago foi lá fazer um curso, está terminando aí um curso, por quê? Porque ele quer dar foco na realização e na viabilização de novos projetos. Porque hoje a informação está aí. Então as coisas estão assim numa velocidade muito grande e para isso a gente tem que ter paz, até para absorver, para filtrar e ver o que eu vou usar isso no meu negócio. E para isso você precisa ter as coisas organizadas. Você tem que entrar na empresa. Eu dizia quando eu trabalhava no mundo corporativo, Thiago, é fácil de reconhecer um bom gerente de uma companhia, né, no plano corporativo. É quando ele sai de férias e a venda aumenta. Sabe por quê? Porque para de conversar com os colaboradores e cada um já sabe o que fazer. Então, o dono da empresa já fala, porra, quando é que você vai pegar? E ele sabe que o cara é super importante. Porque é ele que tem ali, ele que é a inspiração para manter esse foco. Mas se o cara sair 30 dias, a venda aumenta. Porque daí ele não vai conversar, que nem eu, né? Eu fico toda hora, né? Você estava voltando agora do teu curso, eu estava lá com o Evandro, numa reunião, fazendo aqui uma orientação e tal. Se eu não tivesse com ele na reunião, ele estava trabalhando, provavelmente produzindo mais do que conversando comigo. Então, isso é um sonho relativamente fácil de se tornar realidade. Nós temos uma boa ideia de como fazer isso, de como montar esse plano, mas vai depender de atitude e, principalmente, mudança de cultura. Isso que é mais difícil em qualquer consultoria. Concorda, Thiago? Concordo, e aí eu vou trazer um exemplo aí, Kogut. Você trouxe a questão do curso, né? Primeiro, o curso que eu estava fazendo de Design Sprint é uma metodologia do Google Ventures, né? Para poder resolver problemas complexos em 5 dias. Só que você pensa assim, porra, genial isso, né, cara? Em 5 dias eu vou resolver problemas complexos. Só que você tem que entender que a metodologia, a forma correta de você aplicar ela, é que você vai parar toda uma equipe de desenvolvimento ou qualquer outra coisa durante 5 dias para focar única e exclusivamente na solução daquele problema. E é por isso que você consegue solucionar tão rápido esse problema, porque você está dando foco, você está dando luz àquele problema e colocando toda a criatividade de um time criativo para poder resolver aquele problema. Mas quando a gente tem essa questão de multitarefas, né? Então eu estou aqui, eu tenho 2 telas, eu estou fazendo uma reunião enquanto eu estou fazendo uma parte operacional aqui, eu não estou pensando em gestão. Né? Eu não estou dando foco à solução de um problema. Então, se alguém vai lá e me passa um problema complexo da minha empresa, enquanto eu estou fazendo aquele operacional, eu simplesmente não consigo parar, focar 100% na minha energia e capacidade intelectual e criativa para solucionar aquele problema. E aí uma coisa que é interessante, por exemplo, sobre foco também eu fui fazer esse curso agora, foram 3 dias. 3 dias de curso no mês mais curto do ano, que ainda tem uma partezinha, uma perninha de carnaval, né? Vocês acham de verdade, pessoal, que não aconteceu nenhum problema nesses 3 dias? Que eu não deveria estar no celular o dia inteiro, esses 3 dias? Que pessoas não me perguntaram nada? Clientes não me cobraram nada nesses 3 dias? Mas cobrou muito, teve problema e teve problema demais. Mas eu dei foco nessas coisas agora? Não. Eu dei foco no curso. Por quê? Porque eu defini que eu preciso dessa nova técnica, dessa nova metodologia para poder desenvolver projetos futuros. Então, agora, o que é urgente para mim? Urgente para mim é fazer esse curso. Se eu estou investindo tanto tempo quanto dinheiro para fazer ele, por que eu vou dispersar energia em outras coisas
que possivelmente eu posso resolver depois ou que a minha equipe consegue resolver, né? Por que eu digo isso? Se eu opto por fazer esse curso, deixo meu celular na mochila para ninguém me atrapalhar enquanto eu estou fazendo esse curso, eu estou focando nele e eu consigo absorver o máximo de informação possível para poder trazer soluções para dentro da minha empresa. Agora, se eu decido fazer esse curso, mas eu mantenho o celular do meu lado ali, porque qualquer mensagem eu posso responder a tempo imediato, eu vou tanto responder mal essas mensagens, porque eu não vou conseguir dar energia suficiente, foco suficiente para solucionar o problema do meu cliente, quanto eu não vou conseguir dar foco nenhum para o meu curso. E ele vai ser inútil. Né? E se esse curso for inútil, ou talvez não foi tão útil quanto poderia ter sido, para que eu parei 3 dias para ir fazer o curso? Eu poderia ter ficado em casa, no meu home office, no meu escritório, resolvendo o problema dos meus clientes, que eu teria resolvido com muito mais sucesso. Né? Aqui o estúdio Denilson Souza falou, esse é o meu problema, tentar criar equipe e ir resolvendo sozinho. E aí eu tenho que falar uma coisa que eu estou muito orgulhoso da equipe K2Go, né? Não só da equipe K2Go, de todos os projetos To Go aqui. Foram 3 dias que eu fiquei imerso de verdade e a equipe resolveu praticamente todos os problemas. Várias coisas que eu parei e pensei, putz, eu tinha que ter feito tal coisa, eu vou ter que fazer agora quando eu chegar em casa, vou estar cansadão. Cheguei, entrei, abri o computador para poder executar aquilo e estava executado, já estava feito, né? Por que isso? Porque tem uma equipe. Tem uma equipe que foi treinada e foi contratada e treinada para solucionar aquele problema específico ou problemas relacionados àquilo ali, né? E aí a gente precisa confiar nessa equipe. Se eu contratei ela, eu treinei ela, eu preciso confiar. Mesmo que eles errem, e mesmo que a responsabilidade do erro deles acabe caindo para mim, se eu não deixar eles errarem, eles nunca vão aprender. Se eles nunca aprenderem, eles nunca vão ter autonomia para solucionar aqueles problemas sozinhos. Se eles não têm autonomia para resolver aqueles problemas sozinhos, eles nunca vão conseguir deixar de depender do Thiago. Por quê? Porque eu estou centralizando tudo. Né? Mas, Thiago, eu sei que é assim que eu tenho que fazer, que eu tenho que deixar eles se virarem, mas como que eu faço para fazer isso? Processo, Kogut. Processo. Né? Eu insisto muito com fluxograma. A gente tem um modelo de fluxograma que é muito otimizado, né? As melhores práticas de todos os laboratórios que a gente já passou aí, por exemplo, e que eu garanto que a gente resolve a maior parte dos problemas se a galera focar no que eu estou falando ali no fluxograma, né? E a gente vê que mesmo em consultoria, em assessoria, grande parte dos clientes acaba até subestimando o resultado que um fluxograma pode trazer. Mas aqui, Kogut, eu queria trazer nessa live qual é a importância de um fluxograma. O que é a importância não só de um fluxograma, para quem não conhece o que ele é, né? Mas de um manual daquela sua empresa, de regras claras, bem definidas. O que é uma regra, gente? É como as coisas devem acontecer, né? Como as coisas devem acontecer para o meu cliente e como as coisas devem acontecer dentro da minha empresa. Quando eu tenho regras bem claras, é muito mais fácil de eu comunicar isso para a minha equipe e cobrar deles. O problema é quando a gente atua na exceção. E aí eu vou trazer o exemplo do laboratório de prótese, porque o problema lá dentro é mais sério do que de clínica odontológica, né? O laboratório de prótese, na maioria do tempo, ele opera na exceção. Por que na maioria do tempo ele opera na exceção? Porque ele não tem uma regra. Se você não tem uma regra clara, você sempre está atuando na exceção. Se não tem regra, é exceção. E toda exceção gera complexidade para a operação. E para solucionar essa complexidade, você tem 2 possibilidades. Ou você se envolve ainda mais naquele projeto, né, porque tecnicamente só você consegue solucionar, entre aspas, ou você contrata mais mão de obra, né, ou mais serviços, ou terceiriza mais serviços. Ou seja, para cada complexidade gerada por uma exceção, eu preciso agregar estrutura à minha operação. Olha que complicado que é isso. Então, a sugestão que eu dou para você, dono de laboratório, dono de clínica, dono de radiologia, ou empresário de qualquer tipo de ramo, tá? Defina regras bem claras de como as coisas devem acontecer, tanto para o seu cliente quanto para a sua equipe. Quanto mais claras estiverem as regras e menos exceções existirem, mais fácil é o treinamento da equipe, mais fácil é dar autonomia e autoridade para a sua equipe e mais fácil é você se desligar daquela operação para poder cuidar de uma gestão, ou se não quiser se desligar da operação e cuidar de gestão, mais tempo você tem para se focar no que é de fato urgente, no que é de fato importante ali dentro, Kogut. E aí também tem aquela questão, Thiago, que normalmente começa, é um processo
que veio lá do começo, né? Quando estamos falando em laboratório de prótese, né? Então, o profissional ama a profissão, ele fez o curso, começou a ter uns feedbacks bacanas, né? Consegue fazer um bom alimento. Só que daí ele começa a crescer, ele começa a aumentar a demanda e para poder pagar as contas ele começa a aceitar qualquer coisa. Coisa que os outros laboratórios não aceitam, ele acaba aceitando. Fala, não, deixa, vem aqui, eu me viro. Daí só para a prova vai 10 vezes antes de conseguir concluir um trabalho. E começa a crescer em torno disso. Então não é um laboratório de prótese, é um laboratório de solução de problema. Solução de problema de dentista. Porque aquele caso molezinho, aquele incisivo central bonitinho, ele manda para outro laboratório. Aquele que custa quinhentão e se gasta 100 para fazer, aquele está mandando para outro. Agora, aquele que o outro não pega, de repente você... Ah, não, esse aqui eu vou pegar. Esse aqui não tem nada, né? Aquele perfil de paciente que nenhum laboratório... Então, você é um laboratório de problema, de administração de problema. Você tem que saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E isso dentro de regras. É como o Thiago falou agora há pouco, né? Foco é saber dizer não. Às vezes a gente tem que saber, aprender a demitir o nosso cliente também. Claro, primeiro orientar, não é assim, tá? A gente depende dele. Mas tem uns que não vale a pena, tem cliente que não te dá nada, muitas vezes agrega até prejuízo para o teu negócio, porque não dá, você está vendo que não vai dar para fazer, seguir com aquele trabalho, você está vendo que não dá, mas daí ele fala, não, faz, daí faz, não adapta, você tem que refazer, você gastou tempo, você gastou dinheiro, ele não vai querer te pagar novamente, e aí ele te deu prejuízo e te demandou lá, nossa, horas e horas de produção que você poderia estar fazendo outros trabalhos. Então tem que se garantir. Quem conhece de fluxo laboratorial é o dono do laboratório, o técnico de prótese dentária. Tá? E a K2Go, que hoje, depois de mais de 100 consultorias, minimamente a gente conhece, né, o fluxo laboratorial. Dentista, na média, não conhece. Temos dentistas aí nos acompanhando, vocês sabem, né, que se vocês conhecem um pouco do fluxo laboratorial, a maioria dos dentistas não consegue nem fazer uma boa moldagem para viabilizar a aplicação de um trabalho, ou às vezes até escaneamento, as malhas não fecham, né? Então, cumpre ao laboratório, e isso na consultoria a gente consegue direcionar, orientar, como que você vai tutoriar aquele profissional para ele mandar certo, para que o fluxo comece a se tornar um pouco mais fluido, para que não fique cheio de caixinha parada, para que a coisa aconteça dentro da produção. Ah, mas ele é cabeça dura, ele não aceita, ele fala que eu tenho que fazer desse jeito. Então você fala, ó, meu amigo, sem as informações básicas, sem o insumo necessário para a produção, eu não consigo produzir. Então você manda para outro laboratório. O que é provavelmente que os outros estão fazendo para te mandar também, né? Então é isso aí, é bem isso mesmo, Eliane. O dentista acha que o laboratório só tem o trabalho dele. Não é assim. É porque o foco do dentista é o trabalho dele, né? Lógico, ele está certo, ele está botando o trabalho dele. Se ele não recebeu nenhuma orientação de como que funciona o fluxo do laboratório, também não tem obrigação de saber, que ele não estudou isso na faculdade de odontologia. Algumas faculdades agora, eu estou gostando de ver, Thiago, estão começando a levar os dentistas, né, por exemplo, na ABO, leva os dentistas para conhecer o fluxo laboratorial, ver como que pode fazer. Por quê? Porque se ele acelera o teu processo de produção, ele agiliza e acelera o tempo de cadeira dele também. E para o dentista, muito mais, porque para o laboratório, o peso da estrutura é muito maior do que para o dentista. Insumo de produção para o dentista é 6, 7% do faturamento, tirando a parte de investimento, cadeira, raio-x, etc. O resto é 6, 7%, salvo exceções lá que entra implante, alinhadores, etc. Mas é 6, 7% lá, o que a gente chama lá do ladinho, lá do chairside, do lado da cadeira, né? Então, assim, ele está focando lá no trabalho dele, ele quer saber o dente perfeitamente adaptado. Agora, se ele não teve nenhuma orientação de como fazer uma moldagem, como fazer um escaneamento, como fazer um registro de mordida, quais são as informações essenciais para acelerar esse processo, ele vai atrapalhar não só o laboratório, mas a própria vida dele mesmo. Então, gente, o sintoma é básico. O sintoma é básico. Se você está chegando segunda-feira no teu laboratório, está pensando, está vendo assim, não, aqui tudo funciona direitinho, tem regra, o trabalho entra, o que não dá para entrar, nós já temos um critério para isso, a gente já devolve. O que entra aqui, olha, meu lead time está em 6 dias, médio, entre o tempo que entra e o tempo que sai. Eu tenho um setor digital aqui que é digital mesmo, eu não freso mais cera para depois injetar, porque isso não paga nunca uma fresadora. Hoje está tudo bem ajustadinho. Ou eu não tenho fresadora por opção,
Eu sei que em algum momento vai ser importante quando minha produção estiver maior, mas hoje eu tenho aqui minha impressorinha, eu injeto, também é um alto valor agregado, até um certo nível de produção. Se aumentasse, duplicasse a produção, aí, em vez de contratar mais gente para fazer esse processo analógico, você pode pensar em ter uma tecnologia como, por exemplo, uma fresadora, ou pensar em parcerias para isso. Se teu laboratório está nesse nível, tá ok. Você consegue sair na sexta-feira, 4 horas da tarde, para curtir o final de semana. O dia que você não aparece lá, nada acontece de diferente, porque já está tudo encaminhado, não tem problema. Agora, se você está deixando mais de 10% do teu tempo de fazer o que você gosta para administrar problema, alguma coisa está errada. Que nem a gente falou ali agora há pouco, eu até agradeço ali o Marcos Maioral comentou, né, que ele entrou agora na consultoria conosco respondendo de Nilson, né? Eu tenho um outro caso, que foi um caso assim maravilhoso, né, de um protético muito novo, ele tem hoje, eu acho que 24 anos, né, que é o Marlon. Ele tem 26, a esposa que é 24, por aí. 10 anos o Marlon, né, ele está lá no Espírito Santo. E aí ele contratou a nossa academia e ele falou que ele tinha um problema. Ele tinha, na época, 1 ou 2 colaboradores, um para o gesso e outro que estava ajudando ele na finalização das peças. Só que tudo, o rapaz que estava lá treinando com ele, vinha perguntar para ele, tá bom, dá para mandar assim, não dá para mandar assim? Tudo era assim. Então ele tinha que fazer os 2 trabalhos. Ele tinha que fazer os 2 trabalhos. E aí ele fez, numa das consultas da academia, o Thiago comentou com ele assim, olha, vai ter um momento que você vai ter que dar uma linha de corte. É dizer assim, ó, delega. Se der ruim, eu assumo a dificuldade, mas você vai ter que mandar do jeito que você sabe. E para ele foi libertador, né? E hoje ele está com quantos funcionários, Thiago? Com 10, se não me engano? 9, 10? 10. Está com 10 funcionários e aprendeu a delegar. Aprendeu a capacitar por um determinado período e a delegar. Daí você pode dizer o seguinte, não, mas eu estou com um protético aqui, há 20 anos que eu estou treinando e ele não aprendeu. Eita, o problema é outro. Aí ele que está precisando focar, né? E também uma coisa que eu queria abordar, Thiago, sobre essa questão de foco também é o seguinte, né? A gente está falando um monte de coisa, mas às vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho, sabe, eu não tenho vontade. Me dá um desânimo até de pensar em colocar foco em alguma coisa para resolver lá. Eu não estou animado. Sabe o que é isso? Daí não é nem sintoma de foco, é sintoma de que você está distante do teu propósito de vida. Olha só, nós tivemos um caso assim. Nós tivemos o caso de um laboratório com 3 sócios, né? E depois de fazer uma imersão, depois de fazer a consultoria, de fazer treinamento, inclusive na área de ambiente organizacional, um dos sócios me ligou, ficamos meia hora, eu já tinha saído lá do laboratório, ficamos mais de meia hora conversando, ele falou, caramba, cara, descobri o meu propósito. Eu quero ser pastor, eu não sou protético. E está feliz fazendo o que gosta. Agora, se você gosta do que você faz, só que está cheio de problema para administrar, é hora de dar um basta, essa linha de corte, atitude mental, colocar a primeira camada nessa tessitura, que é falar, não, a partir de amanhã eu vou mudar. Mas como que eu mudo? Dando o primeiro passo. Como que você se prepara para correr uma maratona? Correndo os primeiros 100 metros. Como que você se prepara para entrar em forma física? Indo o primeiro dia na academia e se batendo todos os equipamentos com um moleque lá te ensinando como que faz o exercício. Como que você se prepara para ter uma empresa bem organizada que te libere tempo para fazer gestão e para fazer outras coisas? É tomando a atitude de falar, deu um basta. Tem coisa que eu preciso fazer, o que eu sei fazer eu vou fazer para transformar, o que eu não sei eu vou procurar ajuda. E aí você tem várias empresas, tem Sebrae, tem pessoas na área de marketing, na área de gestão e tem a K2Go, que une tudo isso com conhecimento e a expertise aí de mais de 120 consultorias. Então, gente, atitude. Tá? A partir do momento que tem essa atitude, um abraço aí para o meu amigo Márcio Boni, entrando também num novo desafio profissional, né, Boni? E principalmente fluxo do laboratório, para quem vem de outros ramos da odontologia, por exemplo, eu vim do mundo corporativo. Quando você começa a entrar no laboratório de prótese, você vê que é um universo totalmente diferente. E olha que eu já fiz consultoria junto com equipes, né, em empresas como Robert Bosch, como Nutrimental, como Shell, como Dentsply Sirona, grandes empresas.
mas nada se compara a um laboratório de prótese. Sabe por quê? Porque é uma linha de produção cujo produto final é um elemento único, é um produto único para colocar na boca de um entre 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Ah, mas eu tenho nas bibliotecas digitais, tudo bem, tem meia dúzia de biblioteca, mas você não tem que adaptar, você não tem que chegar lá e fazer lá o trabalho para mimetizar, para dar adaptação. Então isso gera complexidade. Você sabe fazer isso, e isso toma muito teu tempo, só que você cresceu. E hoje você não sabe lidar com pessoas, você não sabe quanto pagar de comissão, você não sabe se está dando prejuízo, você não sabe se corta metal ou se não corta, que impacto que vai dar no teu negócio. Você não sabe o que fazer para segurar clientes, você não sabe o que fazer para buscar novos clientes, você não sabe o que fazer para não ter problema de falta de caixa no mês de fevereiro. Por quê? Porque não se programou, gastou no Natal, e daí em janeiro a venda cai para 1/3, e daí em fevereiro não tem dinheiro para pagar as contas. Tudo isso sabe o que é, meu amigo? Gestão. E eu não estou dizendo para você fazer curso de gestão. Eu estou dizendo para buscar ajuda. Se eu comprar um terreno e precisar fazer uma casa, eu não sou doido de querer fazer o projeto e colocar tijolo em cima de tijolo. Nunca vai sair uma casa. Sabe por quê? Porque eu não tenho competência, não estudei para isso. Eu não estudei arquitetura, não estudei engenharia civil, não sou pedreiro, não sei como se faz, admiro quem faz bem feito, não sou marceneiro. Então eu vou ter que contratar alguém para fazer isso. E eu posso ter uma bela casa, num belo terreno, fazendo o que eu gosto, que é gestão de empresa. Você pode ter um belo laboratório, você pode entrar 10 horas da manhã e sair 4 horas da tarde, indo lá só fazer aquele trabalho porque você quer fazer, não porque você precisa, sendo protético. Você pode fazer aquele procedimento, uma coisa que eu achei lindo, Thiago. Ontem eu estava numa reunião com o Rogério, meu amigo, né? Rogério da Ability, agora virou hábito, né? Todo dia a gente se liga, a gente se fala. E ele me falou uma coisa tão linda. Ele tirou as algemas de ouro. Ele falou assim: Kogut, há um ano atrás, a minha clínica, 60% do faturamento dependia de mim. De eu estar no mocho. E isso acabou com a minha coluna, acabou com, né? Estava tirando minha qualidade de vida. Hoje, a minha clínica fatura bem mais, dá muito mais lucro, e ela depende menos de 10%, menos de 17%. E agora meu foco, meu objetivo é chegar em meados do ano dependendo menos de 10% de mim. Olha que lindo isso. Quer dizer, mas para chegar nesse ponto, o que precisa? Atitude. Concorda, Thiago? Eu concordo, e encerrando aqui a minha parte, né, Kogut, eu queria trazer uma coisa importante para todos que estão nos ouvindo aqui, né? A gente sabe que quando a gente está falando sobre todos esses conceitos, aplicações, dando exemplos, dando analogias aqui, nem sempre você consegue aplicar depois. Mas o que você tem que tomar cuidado de verdade nessa parte do foco é, primeiro, com a ansiedade, né? Não confundir multitarefas com ansiedade. Qual que é a diferença? Multitarefas é quando você está fazendo mais de uma tarefa sabendo o que você está fazendo e tendo noção do que está sendo executado. Ansiedade é quando você está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, porque cada hora aparece uma e você tem que ir resolvendo elas, né? E aí você corre para resolver a primeira que aparece ali, porque provavelmente você não está gostando de resolver aquela última, né? Outra dica que eu posso te dar, que é bem simples aí de ser seguida, é realmente, se você está chegando no seu negócio todos os dias, não está gostando do que está acontecendo, não está com o menor saco de resolver esses problemas, nem de contratar uma consultoria, nem de estudar para resolver os problemas, você provavelmente está muito afastado do seu propósito. Então, houve um dos primeiros episódios desse podcast, se eu não me engano, é o primeiro mesmo, que é Propósito e Brilho. Ouça ele, reflita e pense, né, nessa linda poesia da vida, qual vai ser o seu verso. Então, se inspire nisso, trabalhe em cima disso, que provavelmente o seu foco vai vir, né? E uma outra coisa é que quando a gente traz todos esses conceitos, a gente nunca está falando que é fácil. A gente pode até trazer de uma forma simples, porque na maioria das vezes é mais simples do que parece. Mas só porque é simples não quer dizer que é fácil, né? A simplicidade é o auge da sofisticação. Então, não fica se cobrando demais, mas tenta executar. Faz o que o Kogut falou. Antes de correr uma maratona, corre 100 metros, caminha, né? Antes de virar bodybuilder, vai para academia, faz um crossfit uma vez por semana. Se você quer fazer gestão na sua empresa aí, separa uma horinha do seu dia para fazer a gestão. Afasta de todo o resto que está aí dentro do seu laboratório, da sua clínica. Não faz nada de produção. Faz só gestão durante essa uma hora. Você não está parando o seu trabalho. Você não está parando de trabalhar. Você está trabalhando ainda. Mas está trabalhando em outro sentido. Está dando foco para outro lado da sua empresa. E aí você vai ver que com essa uma horinha de foco, você vai começar a melhorar a produtividade do time,
organizar outros problemas e processos que você não tinha visualizado que você precisava trabalhar ali dentro. Você precisa ter um momento para poder observar o que está acontecendo para poder mudar. O que não é medido, não é mudado, né? E para você que tem déficit de atenção aí, não se confunda. Quando a gente fala de foco aqui, não tem a ver especificamente com atenção, né? O foco que a gente está falando aqui é de energia. É onde você vai direcionar a sua energia na solução de um problema. E eu que sou o cara dos fluxogramas, né, Kogut? Eu tenho um fluxograma simples que eu posso ditar para vocês aqui, ó. Se você tem um problema e ele tem solução, ele não é mais um problema. Então você não precisa preocupar com aquilo. Se você tem um problema e ele não tem solução, então você também não precisa preocupar mais, porque ele também não é um problema, não tem o que fazer, né? O que você tem que focar é no que você consegue solucionar. Vai em cima daquilo ali, vai em cima do que você precisa. Por isso que eu falei da ordem de prioridade, né? Existem algumas coisas que são impeditivas uma da outra. Você não consegue rodar com um carro sem gasolina, mas você consegue rodar com pneu furado. Então pensa bem nisso, pensa onde colocar o seu foco, e se você não sabe por onde começar agora, começa pequenininho, começa devagarzinho. Se você está muito imerso na produção, separa 10 minutinhos do dia, 15 minutinhos, meia hora, uma hora, o que for, mas separa para fazer a gestão do seu negócio. E se você não sabe como preencher essa uma hora, manda um direct, @comunidade K2Go, que nós vamos te orientar como preencher essa uma hora com gestão de excelente qualidade, a nível das melhores empresas do mundo, não só do Brasil. Hoje a nossa consultoria transcende as fronteiras, estamos nos Estados Unidos, hoje o podcast é ouvido em 17 países, muita experiência, não porque a gente é melhor do que os outras pessoas que fazem consultoria, longe disso, gente, mas é que a gente teve uma iluminação tão grande, a gente botou tanto foco nesse negócio que nós estamos fazendo, que todo dia nós estamos fechando novos trabalhos. E cada trabalho que nós fechamos, cada laboratório que nós entramos, cada clínica que nós entramos, sabe o que acontece? Não só a gente transforma, mas como também a gente aprende mais. E aprende mais para poder simplificar e trazer cada vez mais um trabalho de qualidade. Tanto é que nosso foco agora, no meio do Thiago, é de acabar com a nossa consultoria. Transformando em soluções que basta você instalar no teu computador e ela vai direcionar o que você precisa fazer. Em breve, cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Isso aí. Um abraço, pessoal. Um abraço.